É você medicar a vida, você achar que toda... Aí nós voltamos ao categórico, né? Categoria é o seguinte, está grávido, não está grávido. As doenças psiquiátricas são dimensionais, tem quadros leves a graves. Se você fala assim, vou dar remédio para os quadros graves, beleza. Para os leves, não. É o caso de déficit de atenção. Se eu trouxer um teste de déficit de atenção, para mim e para você, para todo mundo que está nos ouvindo, todo mundo fala assim, eu tenho mesmo. Você tem. Todo mundo está estressado, sem dormir com déficit de atenção, então? Dá Ritalina para todo mundo? Isso. Vem olhando, eu fui xingado várias vezes na internet por causa disso. Eu falo, não, você pode estar desatento porque você fica o tempo todo olhando para o celular. Nós temos uma... Eu sou assim. Isso, nós temos que ter uma higiene da atenção. Igual tem a higiene do sono. É o que você falou, então agora todo obeso nós vamos dar remédio para eles. Não é diferente, é a mesma coisa. Só que aí você tem uma alteração, que é um transtorno que seria dimensional, você pode chamar de uma doença, e você quer dar remédio para todo mundo. Na verdade não pode, aí você falou uma coisa muito interessante. Quando a gente faz mal com o remédio mesmo, que tem, ou seja, nós fizemos juramento para não fazer mal primeiro, né? Mas tem, muitas vezes uma prescrição faz mal. Então é o caso que você levantou da bipolaridade. Toda aula que eu faço para profissionais de saúde, nutricionistas, fisioterapeutas, né, eu falo isso. Eu explico assim, 5% das pessoas no mundo se tornam bipolar por causa de um remédio. Uma substância pode ser uma cocaína, um psicoestimulante, que agora virou moda, tem para emagrecer e tal, tudo, ou um antidepressivo. Então eu me pergunto assim, quantos profissionais que vão receitar um psicoestimulante para emagrecer, por exemplo, não diferente de quando receitávamos, eu não, né, mas Mazindol, Fenoproporexa. Nossa, eu nunca passei isso, graças a Deus. Eu também não, mas não é assim, não passava. Era, Anfepramona agora voltou, né? Isso pode. Isso Canabidiol não pode. Isso T3 mesmo. não pode, né? Anfepramona pode. A anfepramona voltou, inclusive, né? Voltou, Sibutramina, anfepramona, voltou. Não sabia, foi a festa dos Mas não vou falar o nome, mas o mais novinho lá, Lexanfetamina, né? É igualzinho, mesma coisa. Então você passa aqui, alguém pergunta se ele tinha bipolar na família, você pode ser um bipolar tipo 3, né? Você tem parente de primeiro grau, portador de transtorno bipolar. Ninguém pergunta, e vai passando aquilo. E aí você aumenta, então, você falou, fazer um mal, esse é um exemplo do mal. Você pega um garoto que você suspeita, você dá Ritalina para ele estudar, tá cheio. E ele é bipolar, na verdade, ou o tempo que ele vai usar vai gerar uma alteração do humor. Então isso é quando você falou, a medicalização da vida vai criar um mal agora. Não é só que ela vai ser um peso, ela vai ter um malefício. E eu costumo dizer que voltamos ao martelo. Por quê? Porque eu não tenho nada para prescrever dentro de remédio. Eu não tenho como indicar nada. Nem perguntar se o sono está bom. Como é que você faz na higiene do sono. Nem isso. Você ganha um remédio. Eu fico pensando, como que as pessoas conseguiram esse tempo todo dissociar o corpo da mente? Eles são indissociáveis. Assim, claro, exatamente. O tratamento da mente é diferente em alguns aspectos, né? A psicoterapia eu acho essencial, eu super respeito, já fiz várias vezes, acho que eu ainda preciso fazer várias vezes. Mas assim, essa questão de dissociar, né? Igual você falou, chega um paciente com um diagnóstico para você, dá um depressivo, fazer eletrochoque, né? Então assim, como que as pessoas conseguem dissociar? E aí eu queria te perguntar, com o nosso tema é saúde integral. Então, como que a gente consegue ter uma visão integral do ser humano dentro de cada especialidade? Então, na sua especialidade, por exemplo, você é nutrólogo também. Absolutamente. Que foi o que te defendeu, assim, dessa falta de visão sistêmica do ser humano na psiquiatria, né? Então, como que, na sua especialidade, que hoje você não é só psiquiatra, você é médico. Eu acho que quando a gente se liberta do rótulo, eu acho que é uma nossa, que a pessoa vai ser endócrino, né? Me dá Ozempic, todo mundo, né? Exatamente. Falei, não, eu sou médica, estudo muito hormônios, endocrinologia e metabologia, mas hoje eu trato outras doenças, inclusive. Então, você se libertou desse rótulo e as pessoas te procuram não só para tratar uma bipolaridade, mas para ter saúde mental e física, o que é uma coisa que é difícil de se ter. Então, eu queria... Como que você enxerga a saúde integral? Então, o que você falou, eles me procuram geralmente por ser um psiquiatra um pouco diferente na percepção deles, ou pessoas me procuram para melhorar a saúde. Tá certo? Eu vou fazer uma analogia que eles vão entender o que é uma visão integral. Imagina se eu ligar um aparelho de eletroencefalografia, uma polissonografia, na pessoa, e ela vai fazer um exame do sono. Como eu fiz esses dias. Aliás, eu pensei que colonoscopia fosse o pior exame. Polissonografia é muito pior. Então eu vou fazer a A colonoscopia é muito mais tranquila. A polissonografia você tem que dormir quase na mesma posição, cheio de fio. Então, olhando para a máquina, ele sabe exatamente a hora que eu estou sonhando, o meu sono REM. Mas ele não sabe o conteúdo do meu sonho. Concorda?
Então ele tem que me acordar para eu contar para ele, eu estou sonhando, E esse indivíduo, né, com o que é mensurado nele, o meu colesterol, o meu triglicérides, minha B12, minhas ondas eletroencefalográficas, e o que está passando dentro de mim, ele nunca está só, ele está inserido num coletivo. Perfeito. Então eu estou sonhando, mas assim, a minha cultura interfere na qualidade do meu sono. Por exemplo, eu brinco que uma mulher muçulmana, lá na Arábia, ela provavelmente sonha de burca. Talvez um sonho erótico, ela está sem burca, mas ela vai estar de burca. Ela vai estar de burca, geralmente. Né? É porque ela sempre está de burca. Né? Então isso é parte da cultura dela. E tem uma dimensão social, que é a economia, a política, se tiver guerra, né? Outras questões que são tangíveis. Então é como se eu tivesse uma realidade que eu posso medir, tocar, e uma realidade dentro que eu tenho que perguntar para a pessoa me contar como é que é. Então uma visão integral passa disso, pela biologia, pela psicologia, pela antropologia e pela sociologia. Então eu tenho uma visão dos contextos onde aquele ser está integrado. E aquele ser, ele é composto do físico, do emocional, do mental e do espiritual dele. Então quando você enxerga isso, é o que você falou. Você consegue ter uma ideia, eu costumo dizer, de onde está o gargalo do problema dele. Então o gargalo é assim, né? Então você tem uma caixa d'água com um cano de uma bitola X. A água vem. Se o cano ficar estreito, é um gargalo. O que vai sair de água é o menor cano, não o maior. Então, todo paciente tem um gargalo, que geralmente não é o que ele quer, é o que ele precisa. Então, a arte mais difícil é como você equilibra o que ele quer com o que ele precisa de fazer. Porque se bastasse a gente dar uma receita, ele podia ir embora, mas não é isso. Você tem que, às vezes tem que voltar, você tem que abrir um espaço para criar um diálogo. Evidente que isso também tem um limite, porque muitas pessoas não querem assumir a responsabilidade. Então, eu acredito que você ter essa visão, assim, você não precisa de fazer tudo. Mas você tem que enxergar a pessoa como um todo. E no caso do gargalo, eu digo que a gente vive um momento que é assim, devido ao excesso de informação, então eu vejo assim, a pessoa tem um problema no casamento, uma profissão que ela acha terrível, e ela acha que o problema dela é a desbiose. A desbiose pode ser só a consequência, não a causa. Mas como é uma Inclusive, lógica... isso que ele está falando não é besteira não, tá, gente? O excesso de cortisol no corpo, o estresse emocional, aumenta e piora a desbiose. Isso. Só fazendo uma parêntese aqui, que não é uma piada, ele está falando sério. Sério, aliás, eu vi esse de um estudo que era assim, eles analisavam o bioma, submetiam o indivíduo a 12 sessões de psicoterapia cognitivo comportamental e o bioma mudava. Então, ou seja... Tem a ver. É isso. Os hormônios recirculam, circulação interhepática, liquid-gut, tem tudo a ver, tá, gente? Então é uma lógica circular, não é uma lógica linear, não é isso? Uma coisa interfere na outra. Agora, se a pessoa acha que só está em um lugar, e muitas vezes não é o gargalo, claro que o gargalo pode ser o intestino, mas nesse caso não é, ela fica procurando um lugar errado. Ou seja, ela está tornando objetivo, tangível, uma coisa que é de dentro dela. Entendeu? E eu, não sei se eu passo muito assim, a pessoa dosa serotonina. Fala, mas e se tiver, como é que você está? Porque o que interessa é como você está, porque não tem, a gente sabe assim que um percentual, já falaram de 30% a 40% das pessoas com epilepsia tem um eletro normal. Se uma doença tão, né, camarada, você vê a crise dele. Pessoas com hipotiroidismo com função tiroidiana normal no exame de sangue. Porque exatamente. O TSH, ele olha o T3 cerebral e não vê o que está acontecendo na periferia. Mesma coisa, o que mais tem. Exatamente. Tá cheio de gente com hipotiroidismo com TSH normal. E as pessoas não são tratadas, né? Exatamente. Você falou isso das pessoas estarem buscando, né? Eu me lembrei de duas coisas interessantes que eu acho que vale a pena mencionar. Eu trabalhei no SUS 8 anos, né? Também. E eu trabalhei na Chapada Diamantina, na zona rural, eu tinha 25 microáreas. Eu ia de Uno, porta-mala amarrado de cordas. Sim. Com a minha equipe, com vacina no colo e tal. E eu lembro que muitas vezes assim, eu ia conversar com a pessoa, atender a pessoa, então tem aquela questão cultural, cognitiva da pessoa, de entender o que você está tentando explicar, então eu tive que aprender a me comunicar. Eu já tinha residência de clínica, já plantou em CTI, me piquei e fui para Chapada. Fiquei lá 3 anos. Porque eu queria trabalhar no SUS, queria trabalhar com criança e queria que fosse uma região muito carente. Aí, eu lembro assim, que eu tinha que explicar a questão toda, e aí tem a questão econômica, a pessoa tem condição financeira de fazer um tratamento, não tem. A pessoa tem condição de tomar os remédios, porque ela não consegue saber o que é dia e noite. Eu tinha que desenhar a lua e o sol. Sim. O tanto de coisa que você tem que levar em consideração. Com 20 minutos de consulta de convênio, você faz uma receita, a pessoa vem de longe, às vezes. Você dá a receita, a pessoa vai embora. Sim. Né? Ela não toma o que você prescreveu.
Ela não 90% das pessoas não tomam. O time span dela não permite, talvez, nenhum dia dela enxergar o que ela tem que fazer naquele dia. Isso. Aí eu chegava na casa das pessoas e eu via a realidade das pessoas. Então, aí tinha 2 cestas, uma com o sol desenhado, que a minha enfermeira fez, uma com a lua, com os comprimidos ali. Ele pegava um de cada e tomava. E a questão toda das famílias todas morando no mesmo lugar, trabalhando todo mundo na mesma cama. Muito difícil. Então, quando você leva em consideração a parte sociocultural, interfere totalmente no tratamento, no diagnóstico. E aí você fala para a pessoa, tem que comer carne. Aí a pessoa, a gente come uma vez por mês. E foi justamente, eu descobri isso no dia que eles serviram para mim. Sim. Eu até chorei, engasgava, assim. E não podia recusar, porque era uma honra. Então, assim, aquelas questões, assim, de que às vezes a gente não se coloca, não consegue entender a dimensão da realidade da outra pessoa na hora de fazer uma receita. Então, eu sempre pergunto a religião, porque quando eu estava no hospital, eu lembro que tinha testemunho de Jeová e não podia fazer transfusão. Então, às vezes, você não pode fazer alguma coisa pela religião da pessoa. Exatamente. Às vezes a pessoa está lá com uma deficiência grave, mas a religião não permite comer aquilo ou aquilo outro. Isso. Então, essa questão da dimensão socioeconômica, sociocultural é muito importante. A religião e a espiritualidade também. Se a pessoa tem uma religiosidade muito forte, às vezes ela é mais pragmática, mais forte. Ela é mais otimista, ela confia em Deus. A pessoa que às vezes não tem uma religião, se ela não for muito forte, assim, muito prática, né? Às vezes ela se perde e fica assim, sem esperança, né?